Diário de Dylan. Alguém que não conhecíamos tentou buscar Dylan na escola hoje, disse sua professora do ensino fundamental. O cara disse que era o irmão mais velho de Dylan. Dylan não tem irmão, eu disse, alarmado. Nós também pensamos assim, respondeu a professora. Eu suspeitei que algo não estava certo imediatamente. Era um cara alto e esguio com cabelo preto. Parecia ter 30 e tantos anos. Talvez até 40. Ele sabia seu endereço, o nome completo e aniversário de Dylan e em que classe ele estava. Eu fui dentro para verificar com o diretor. Quando voltei, o cara havia sumido. Fiquei em silêncio por um segundo, enquanto ficava de frente para o professor, do lado de fora do portão da escola. O portão separava a estrada principal de um grande playground e quadra de basquete que dava acesso à escola. Todas as outras crianças e pais tinham ido embora, e éramos os únicos do lado de fora. Onde está Dylan agora? Perguntei. Ele está esperando por você na sala do diretor, disse ela, gesticulando para que eu a seguisse enquanto ela se virava. Atravessei o parquinho atrás dela, trêmulo, e depois pelos corredores até o escritório. Meu filho de 8 anos, Dylan, estava sentado no sofá da sala do diretor, imóvel como uma pedra. A diretora estava sentada atrás de sua mesa e havia um policial ao lado dela. Ei, amigo, eu disse, você está bem? Dylan olhou para mim sem expressão. Meu Dylan sempre foi um menino quieto. Éramos só nós dois em casa naquele momento. Eu era pai solteiro. Minha falecida esposa Angie, mãe de Dylan, morreu um ano antes. Ela foi atropelada por um carro enquanto andava de bicicleta em uma curva fechada, e eles nunca identificaram o motorista. Não entrarei em mais detalhes aqui, pois, francamente, prefiro não reviver aquele período, mas posso dizer que ele me destruiu. Tentei juntar os cacos e permanecer forte por Dylan. Eu estava fazendo um bom trabalho? Só Deus sabe. Não recebi nenhum feedback. Desde então, Dylan tornou-se ainda mais retraído, permanecendo praticamente em silêncio até falar com ele. Ele foi atendido por um psicólogo infantil e vários outros membros da equipe de assistência social da escola, mas após a avaliação, eles tiveram certeza de que ele não tinha autismo ou algo parecido. Ele conseguia falar quando era pressionado, era apenas tímido e preferia guarde para si mesmo. O policial confirmou que eu era o pai de Dylan e depois me fez algumas perguntas. Ele finalmente nos disse que tentariam encontrar o cara e informar se o víssemos novamente. O diretor e a professora falaram algumas coisas. Ficou confuso. Tudo o que me lembro é de suar muito e os joelhos tremendo, tentando compreender o fato de que alguém havia tentado sequestrar meu filho. Dylan, você não conhecia aquele homem, não é? Perguntou o diretor. Dylan balançou a cabeça. Fiquei nervoso depois daquele dia. Dylan era todo o meu mundo, toda a família que me restava. E eu não suportava a possibilidade de ele estar em perigo. Isso me deixou doente. Quem era esse bastardo? Por que meu filho? Ele nos conhecia ou era algum estranho aleatório? Depois disso, sempre acompanhei Dylan até a escola e nunca mais me atrasei para buscá-lo. Enquanto isso, o próprio Dylan não parecia nem um pouco abalado. Ele nunca mencionou o incidente, a menos que fosse especificamente solicitado. Na época, pensei que ele era apenas tímido e não queria causar problemas. Algumas semanas depois do incidente, a mesma professora me ligou durante seu horário de almoço. Ela disse que uma das crianças da sua turma viu Dylan conversando com um homem através da cerca da escola. Quando ela saiu correndo, o homem havia sumido. Quando Dylan foi questionado sobre isso, ele disse que não estava conversando com ninguém. A garota que aparentemente o avistou foi questionada mais detalhadamente, e ela foi inflexível ao ver Dylan conversando com um homem alto e esguio, com cabelo preto bagunçado. Os policiais foram chamados novamente. Fizeram uma busca rápida no perímetro da escola, mas não encontraram ninguém suspeito. Naquela tarde, sentei Dylan à mesa da cozinha. Não vou ficar com raiva, só preciso que você me diga a verdade, eu disse, tentando acalmar os nervos. Você conversou ou não com um estranho hoje na escola? Sim ou não? Ele encolheu os ombros. Conseguir uma resposta dele foi mais difícil do que tirar sangue de uma pedra.
Quantas vezes já dissemos para você não falar com estranhos? É para sua própria segurança. Você entende isso, não é, filho? Ele assentiu, parecendo um pouco assustado. Percebi que havia levantado a voz e me senti culpado imediatamente. Exasperado e com 2 horas de sono, deixei-o na mesa de jantar e fui direto para a cama. Naquela noite, acordei às 2 da manhã e fui ao banheiro. Decidi verificar Dylan enquanto estava nisso. Ele não estava em seu quarto. Gritei o nome dele e olhei em volta na sala e na cozinha, ficando mais frenética à medida que os segundos passavam. Verifiquei guarda-roupas, cantos, até mesmo em armários que não faziam sentido olhar, pois ele nunca caberia neles. Mas fiquei desesperado, pensando que ele tinha sido sequestrado. Saí para a rua, gritando o nome dele enquanto corria para cima e para baixo como um maníaco, sem sucessão. Quando voltei para casa pronto para chamar a polícia, procurei no quarto de Dylan uma última verificação. Ele estava sentado na cama, bem acordado e olhando para mim. Onde você estava? Eu perguntei, aliviado, mas ainda alarmado. Eu estava aqui, ele respondeu. Não, você não estava. Eu estava procurando por você em todos os lugares e você não estava aqui. Eu tinha imaginado tudo isso. Balancei a cabeça, sentindo uma enxaqueca chegando. Apenas fique no seu quarto, ok? Não me assuste, Indy. Achei que meus olhos tinham me enganado de alguma forma e que a paranoia estava me afetando. Talvez eu devesse ter prestado atenção ao fato de a janela estar totalmente aberta. Cerca de 1 ano depois desses incidentes, ouvi uma batida na porta do meu apartamento. Eu estava lá dentro, cuidando de alguns papéis, enquanto Dylan estava em seu quarto, jogando Minecraft. Fiquei em alerta imediatamente. Ninguém nunca bateu na porta. Morávamos em um bloco de apartamentos e amigos ou conhecidos sempre esperavam do lado de fora da porta principal, tocavam a campainha e eu os cumprimentava lá embaixo. Isso significava que provavelmente era um vizinho de cima ou de baixo que precisava de alguma coisa. Eu tinha alguns de seus números de quando nos mudamos para contato em caso de necessidade, mas não éramos nem um pouco próximos. Eu me perguntei qual poderia ser o problema. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Não havia ninguém lá. Estranho, pensei. Talvez eu tivesse ouvido alguma coisa. Essas ocorrências aleatórias eram comuns agora, e duvidar de mim mesmo era apenas da minha natureza naquele momento. Enquanto voltava para minha mesa na sala, ouvi outra batida. Algo estava acontecendo. Fui até a porta novamente. Ninguém viu pelo olho mágico. Alguém estava nos pregando uma peça? Fiquei logo atrás da porta e mandei uma mensagem para meu vizinho de cima, perguntando se ele havia batido na porta. Alguns momentos depois, ouvi passos no andar de cima, que foram na direção da porta e depois voltaram apressados para o apartamento. Recebi uma mensagem de volta, cerca de 1 minuto depois. Não abra a porta. Tem um cara com uma faca enorme agachado e escondido bem perto da sua porta. Meu telefone tocou novamente. Outra mensagem do meu vizinho de cima, chamando a polícia RN. Fique dentro. Neste. Eu congelei, enquanto todos os cabelos da minha nuca se arrepiavam. Fiquei paralisado por alguns segundos. Quando recobrei o juízo, fui na ponta dos pés até o quarto de Dylan. Fique dentro de casa. Fique quieto. Eu sussurrei, meus olhos esbugalhados, gotas de suor escorrendo pela minha testa. Nunca senti meu coração bater tão rápido. Dylan olhou para cima e ergueu as sobrancelhas enquanto eu fechava a porta lentamente e ficava do lado de fora, prestes a vomitar e me cagar ao mesmo tempo. Estávamos tão quietos que pude distinguir conversas baixas, mas frenéticas, no andar de cima, e mais passos apressadosos. Li novamente as mensagens do meu vizinho de cima para ter certeza de que meus olhos não haviam me enganado. Fui na ponta dos pés até a cozinha e peguei uma das minhas facas de cozinha. Depois voltei para o mesmo lugar do lado de fora do quarto de Dylan, antecipando um psicopata enlouquecido, arrombando a porta a qualquer segundo. Eu entoava orações maníacas por segurança repetidamente em minha cabeça. Nenhum som veio de dentro de seu quarto. Depois do que pareceram anos, ouvi sirenes ao longe e minha frequência cardíaca começou a diminuir um pouco. Meu aperto no cabo da faca afrouxou. Por fim,
Ouvi alguns gritos, mais passos e batidas que gradualmente diminuíram de volume. Esta é a polícia, gritou uma voz. Olhei pelo olho mágico para confirmar que era um policial. E depois abri a porta, com a faca ainda na mão. Eles foram muito tranquilizadores e nos informaram que um homem alto e magro, de cabelo preto, acabara de ser detido e levado sob custódia policial. Ele havia batido na minha porta e estava esperando alguém lá dentro para abri-la. Ele estava realmente esperando com uma faca recém-afiada. O que ele iria fazer com isso? Com a primeira pessoa que abrisse aquela porta, que seria eu? Bem, se não for óbvio, então seu palpite é tão bom quanto o meu. O nome desse cara era Gregory. Ele parecia andar de um lugar para outro sem endereço permanente, até mesmo viajando entre estados e cometendo pequenos crimes como roubo, assédio e, ocasionalmente, perseguição de menores. Quando fizeram uma busca mais aprofundada, descobriram que ele estava envolvido em pelo menos um assassinato horrível em um estado diferente e acabou sendo condenado à prisão perpétua por isso, junto com seus cúmplices. Eu não desejaria esse terror para ninguém, mas essas coisas infelizes acontecem. Os efeitos colaterais dos danos psicológicos que experimentei naquele dia nunca me abandonaram. No entanto, conheço pessoas que passaram por horrores semelhantes, mas nunca sobreviveram para contar a história. Então olhei pelo lado positivo e me considerei um sortudo. Onde há malucos doentes, haverá vítimas. O doente estava na prisão e pensei que fosse o fim de tudo. Mas havia um lado diferente da história que só descobri 10 anos após o incidente. Dylan estava prestes a partir para a faculdade, morando longe de casa pela primeira vez. Ele se tornou um garoto alto com um número surpreendente de amigos, ainda obediente, mas implacavelmente quieto. Enquanto arrumava suas coisas e limpava seu quarto, encontrei um caderno velho e robusto no fundo da gaveta de baixo. Diário de Dylan, dizia a capa. Folheei-o, inicialmente, sem intenção de bisbilhotar, e vi que ele havia escrito e desenhado extensivamente, com uma caligrafia impressionantemente elegante. Ele sempre foi um menino de poucas palavras, então fiquei intrigado. Comecei a ler desde a primeira página. Página 1. Casa do Cody, às 11h. Ele tem que me devolver meu casaco. Havia alguns desenhos de bonequinhos. Página 2. Preciso de um livro para a aula de inglês na próxima semana. Pergunte se Amy tem um. Virei as páginas e as primeiras estavam repletas dos mesmos assuntos mundanos do dia a dia da escola primária, misturados com alguns rabiscos. Então, cheguei à página 21. Página 21. Por que meu pai fala tanto? Ele nem me deixa comprar um Xbox. E ele não me deixa dormir na casa do Cody. Responder, não adianta. Eu o odeio. Moan? Senti uma pontada e meu coração afundou. Lembrei-me vividamente daquele dia, e uma pontada de culpa passou por mim. Virei a página. Página 22. Vi Greg hoje. Ele diz que pode me ajudar a me livrar do pai. Eu disse que ele estava mentindo, mas ele disse que já fez isso antes. Estava no noticiário. Enquanto minha mente ligava os pontos, folheei as páginas anteriores. Esta foi a primeira menção de Greg que pude encontrar. Comecei a suar, mas continuei lendo. Página 23. Eu e Greg estamos bolando um plano. Preciso que o pai vá embora. Mas quase fui pego conversando com ele hoje. Watford, aquele velho rato toupeira estúpido, ficava me perguntando. Ela me levou ao escritório do diretor novamente. Acho que Kate viu Greg e delatou. Precisa ter cuidado. Algumas páginas em branco, com algumas no meio cheias de rabiscos e anotações do tipo administrador para mim mesmo. Então, a narrativa continuou. Página 41. A palavra plano estava sublinhada, com 2 desenhos abaixo. A primeira era de um boneco ajoelhado perto de uma porta, segurando o que parecia ser uma adaga. Este boneco estava sorrindo. Havia outro boneco atrás da porta, com a mão na maçaneta, prestes a abri-la. A segunda era do primeiro boneco esfaqueando o boneco que acabara de abrir a porta, com os olhos agora 2 cruzes. Página 42. Greg veio à minha casa e eu mostrei a ele meu plano. Ele disse que era bom e que ele poderia fazer isso. Quase fomos pegos pelo papai, mas voltei para a cama bem a tempo.
Ele vai pegar algumas ferramentas em sua casa. Feche um... Página 43. Greg estragou tudo. Ele está na prisão agora. Por que papai não abriu a porta quando Greg bateu? Tudo deu errado. Não sei por quê. Página 44. Gostaria que meu pai calasse a boca. Folheei o resto do caderno, que estava em branco. A página 44 foi a última entrada. Li as entradas algumas vezes e ponderei o que deveria fazer. Nunca pensei que Dylan fosse capaz de intenções tão hediondas. Confusa e chateada, agi como se nada tivesse acontecido por alguns dias, mas no dia em que ele deveria ir para a faculdade, não aguentei mais. Eu trouxe sua mochila para baixo e prendi-a em sua mala. Ele estava pronto para ir para a estação, parado do lado de fora da porta com a mala e a mochila. Dylan, quando você era mais jovem, eu já disse ou fiz alguma coisa que te magoou. Você pode ser honesto comigo? Não. Por que você pergunta? Ele respondeu. Levantei o diário. Ele congelou por um segundo e vi a cor sumir de seu rosto. Não vou te culpar por nada. Não se preocupe. Você sabe que eu te amo muito, filho. Você era menor de idade e foi vítima de um homem muito doente. Além disso, essa coisa já tem anos. Eu só quero saber o que fiz de errado na época para levar a isso, e podemos deixar isso para trás. Sua expressão chocada desapareceu, deixando seu sempre presente olhar vazio. Você não fez nada de errado, nem a mãe. Abri a boca para perguntar o que ele queria dizer com isso, mas parei. Os cantos de sua boca se esticaram em um amplo sorriso. Nossos olhos se encontraram e ficamos em silêncio por alguns segundos. Dylan, se eu encontrasse outro desses cadernos, comecei contato, eu veria o projeto do assassinato da minha esposa dentro dele? Sim. Ele nem parou para responder. Então, ele agarrou a alça da mala e desceu a rua. Isso foi há 2 anos. Eu nunca o perdoei. Todas as noites ainda fico acordado pensando se ele nasceu assim ou se a culpa é minha. Não conversamos desde que ele saiu naquele dia e ele não voltou para casa. Ele nunca tentou entrar em contato comigo e eu também não. Parece que ele está indo bem na faculdade pelas postagens no Facebook. Ele parece ter muitos amigos. Então presumo que ele tenha sua própria casa ou fique com um deles. Eu me pergunto se algum deles descobrirá quem ele realmente é. Não os culparia se nunca o fizessem. Afinal, ainda não sei quem é meu filho. Olá! Vejo que chegou até aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me conte também o que você achou do vídeo de hoje. E agora, tenho 2 sugestões de vídeos. Escolha um e seja feliz, ou algo vai puxar seu pé esta noite e...